Abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Segundo Crônicas, capítulo 7. Nós estamos falando dessa triste realidade em nosso estado. Hoje eu estava lendo alguma coisa a respeito e a maioria dos noticiários estava comparando o conflito nas comunidades do Rio de Janeiro com as guerras do Oriente Médio. E realmente o cenário é um cenário de guerra, carros todos perfurados, em aquele quadro que todos vocês também viram. Mas quando eu estava avaliando assim o que estava acontecendo, a gente também se depara com um contraste. A gente se depara com, de fato é um contraste. Enquanto do lado da cidade há todo um pânico, gente morrendo, numa mesma cidade, no outro lado, várias pessoas dançam ao som de um rock, como se nada tivesse acontecendo. É um contraste, né? Uma incoerência, né? Um caos, um conflito, né? Realmente muito forte. E do outro lado, uma multidão dançando ao som do Rock in Rio. E é impossível nós analisarmos tudo isso, como já falei, e nós não pensarmos na nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é como igreja. E quando eu me refiro à igreja, eu falo de mim, falo de você. Então, como contemplar esse quadro e não pensarmos no nosso papel, e não pensarmos em nossa responsabilidade? Como deitar no travesseiro, dormir, seguir um dia após outro dia, uma reunião após outra reunião, e não pensarmos em nossa responsabilidade de transformarmos essa situação? Que o Espírito Santo nos ajude a termos um posicionamento sábio, que o Espírito Santo realmente nos desperte a nos agirmos realmente, cumprirmos a missão que Ele colocou em nossas mãos. Olhe a sua Bíblia, 2 Crônicas 7,14. O texto é um texto conhecido. Quero fazer uma análise, sua devida contextualização. Diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. O texto começa dizendo: se o meu povo, repita comigo, diz: se o meu povo. Outra vez, se o meu povo. Essa expressão deixa claro que o Senhor tem um povo, de que nós somos o povo do Senhor. Amém ou não amém? Você tem essa convicção? Lembra daquela canção, né? Nós somos um povo quem Deus libertou. O texto diz que o Senhor, Ele tem um povo. Isaías 43 verso 1, ele diz que o Senhor um dia, Ele nos chamou pelo nome, e que nós somos dele. Nós somos povo de Deus, nós somos embaixadores do reino de Deus. E eu estou destacando essa parte do texto, essa afirmação, porque essa afirmação ela nos traz uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Se nós somos povo de Deus, se nós somos embaixadores do reino de Deus, nós devemos andar de acordo com aquilo que nós somos. Deve haver uma coerência naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, com aquilo que nós somos. Se
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós, eu e você, nós somos povo de Deus. Precisamos andar com essa coerência, precisamos andar de maneira digna da vocação a que nós fomos chamados, amém? A nossa vida, ou o que nós discursamos, tem que haver coerência com aquilo que nós somos, e é triste dizer que isso tem sido uma das maiores pedras de tropeço para as pessoas caminharem com Deus, porque vem muita gente no seu dia a dia, que o que professam, o que dizem que são, não há coerência com o estilo de vida que vive, e isso acaba se tornando um estorvo, um empecilho para aqueles que querem caminhar com o Senhor. Então, se nós somos povo de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, deve haver uma coerência no nosso estilo de vida, devemos ter um estilo de vida coerente com o nome que nós professamos. Olha, não são poucas pessoas, principalmente nos últimos dias, que eu tenho ouvido aquele antigo discurso, e diz que é crente. Eu falo, bom, Deus tem nos chamado para sermos melhores do que crente, o Senhor tem nos chamado para sermos seus seguidores, para sermos os seus discípulos. Isso é mais do que ser crente, porque a Bíblia diz que até o diabo é crente. Mas nós de vez em quando somos abordados com esse tipo de discurso, de pessoas que encontram cristãos, pessoas que encontram filhos de Deus com atitudes totalmente incoerentes, e elas se escandalizam, e às vezes chegam ao absurdo de dizerem também uma frase que se repete infelizmente, aquela frase: para ser um cristão como essa pessoa, eu prefiro estar como eu estou, pelo menos eu não sou hipócrita. Então, se o meu povo, quantos são povo de Deus aqui? Amém. Povo de Deus, olha, você representa o Senhor, então andemos de maneira digna, no qual nós fomos chamados, amém? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. A segunda parte desse capítulo diz: se o meu povo se humilhar. Agora vamos falar a frase completa, diz: se o meu povo se humilhar. Você quer ser mais específico então? Diz: se eu me humilhar. Não foi o que nós cantamos agora aqui? Se eu me humilhar, se eu me humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhação, essa palavra no hebraico significa contrair-se. Humilhar-se no hebraico significa desinflar-se, desincha. Viu quando a pessoa começa a se vangloriar muito, aí diz assim: menos, querido, menos. Desinfla um pouco, não é tudo isso não. Então, humilhação no hebraico significa desinflar, talvez um termo um pouco complexo, mas se esvaziar de você mesmo. Isso significa se humilhar. E se humilhar, se esvaziar de nós mesmos, significa dependermos mais de Deus do que nossas razões, dependemos mais de Deus do que nossa experiência de vida, dependemos mais de Deus do que nossa formação acadêmica, dependemos única e exclusivamente de Deus, como diz o Salmo 118:8, o texto que diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Melhor, muito melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Se humilhar, se esvaziar, é reconhecer que a nossa suficiência vem dele, é aquela capacidade de dizer: olha, o que eu tenho, o que eu construí, é para a glória dele, porque foi ele que me deu, fui inspirado por ele, ele que me capacitou. Poxa, mas você é fera mesmo, você é o cara. Juju, minha linda, bom te ver. Mas você, não, eu não a nós, como diz lá a palavra, não a nós, mas ao seu nome da glória. Então, se humilhar
Se esvaziar de si é reconhecer que toda a nossa suficiência vem deles. A palavra diz que nenhum de nós devemos pensar de si além do que convém, a uma medida. O homem é limitado. Então, se humilhar é depender dele. Se humilhar é reconhecer as nossas necessidades, é dizer: eu preciso, me ajuda, eu preciso. Se humilhar é ter capacidade de reconhecer e confessar os seus pecados. Eu ouvi uma história recente de uma pessoa que faleceu de câncer, e eu fiquei assim, porque eu conheci essa pessoa, e eu estava conversando sobre como tem havido incidência de câncer ultimamente. O papo rolou por aí, como tem havido muita incidência de câncer ultimamente. E aí, quando a gente chegou a essa conclusão, eu também falei: mas como Deus também tem operado nesses dias, como eu tenho ouvido testemunho de cura de câncer, cura de tantos problemas, cura. E aí a pessoa falou assim: Samuel, eu não tenho certeza assim, mas essa pessoa que morreu, quando ela contraiu o câncer, ela recomendou que ninguém falasse sobre a sua enfermidade. E na hora eu disse: puxa, talvez ela poderia ser mais uma da estatística que foi curada pelo Senhor, poderia ser mais uma da galeria do milagre. Mas o que leva uma pessoa a esconder uma situação como essa? Não tem outra resposta a não ser o orgulho, a julgar que você é tão bom, que você não pode contrair uma enfermidade como qualquer outra pessoa contrai. Então, há às vezes alguns sintomas de arrogância, de soberba, que são extremos, absurdo. Então, quem é humilde? Humilde é aquele que diz: eu preciso de ajuda. O humilde é aquele que diz: eu preciso de você. O humilde é aquele que diz: olha, me ensina como fazer, porque eu não sei fazer. O humilde é aquele que é capaz de chegar diante de Deus, da palavra, e dizer: eu sou pecador. O humilde é aquele de ter a conduta que o profeta Isaías teve. A Bíblia diz que Isaías, quando ele viu a glória de Deus, quando ele viu o trono, ele bateu no peito e disse: ai de mim, sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor da glória. E Isaías foi um dos profetas de maior envergadura conhecido no Velho Testamento. Por quê? Ele e tantos outros. Porque Deus dá graça ao humilde e Deus abate e resiste ao soberbo. Então o caminho, a plataforma para qualquer pessoa crescer, prosperar, é ser humilde, é reconhecer que você não é forte sozinho, é ter humildade, coração para comunicar aos santos a sua necessidade, é ter um coração para abrir-se e confessar os seus pecados, que a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançarão a misericórdia do Senhor. Tem muita gente retida por causa do seu próprio orgulho, tem muita gente que não conseguiu avançar um patamar melhor na vida por causa da arrogância do teu próprio coração. Mas a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, Ele vai fazer com que essa terra seja uma terra sarada, uma terra próspera, uma terra fértil, no nome de Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e fazer o que mais? Aí, orar. Se humilhar e orar. Nós oramos a Deus fazendo petições. Eu acredito que é o que mais nós fazemos, petições. Oh Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não tem problema, nossas necessidades devem ser conhecidas diante de Deus pela oração, amém? Mas nós não devemos fazer só isso, nós devemos fazer só oração de petição, devemos fazer orações intercessórias. É o que nós estamos nos referindo aqui em relação ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade, à nossa casa. Então nós devemos orar. Orar como? Orar pedindo? Sim, devemos pedir ao Senhor, pedir. Mateus 21, 22 diz: tudo o que pedirdes em oração, se você crer, você vai receber, amém? É a palavra. Então, se você não tem, é porque você não está pedindo a Deus. Então nós devemos orar ao Senhor pedindo.
mas nós devemos também orar a Deus intercedendo. Interceder é interpor-se. Interceder é colocar-se na brecha entre Deus e as pessoas, como diz Ezequiel 22:30, diz que Deus procurou entre os homens alguém que se colocasse na brecha e buscasse a Ele, para que Ele não destruísse a terra, e o texto diz que Ele não encontrou ninguém. Me parece que esse texto é um texto mais atual do que nunca, porque enquanto as tragédias acontecem, enquanto o caos se estabelece, são poucos que estão diante de Deus e joelhos, dizendo para Deus: Deus, muda essa situação, Senhor, muda a minha nação, muda a minha cidade, Senhor, segue mudando. Olha, irmãos, o que nós estamos vendo no Brasil, acontecendo no Brasil, essa lavagem que o Brasil está passando, pode ter certeza que isso é resultado de pessoas que buscaram a Deus por muito tempo, para que Deus pudesse produzir uma onda de moralidade, de integridade em nossa nação. Ele começou a fazer e vai fazer. Eu acredito num país melhor. Você acredita? Eu acredito porque tem gente que ora, tem gente que busca, e o Senhor vai ouvir o clamor do seu povo. Tem ouvido e vai fazer, tem feito e vai fazer também. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus, precisamos orar a Deus, se colocar diante de Deus, colocar na brecha por algo, por alguém. Olha aqui, se as murmurações, as reclamações que acontecem dentro de casa, se fossem traduzidas em orações, nós teríamos resultados e impactos muito tremendos dentro da nossa casa, da nossa cidade, daí por diante. Põe na balança o tempo que você leva, muitas das vezes reclamando, lamuriando, e o tempo que você leva de joelho buscando a Deus. Nós precisamos assumir esse compromisso intercessório, ter um compromisso, a oração como hábito, a oração como uma arma de transformação pessoal e de transformação daquilo que está em nossa volta. Muitos problemas, não são poucos, eles persistem por falta de oração, por falta dessa busca a Deus, de colocar diante de Deus as nossas causas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e diz buscar, orar e me buscar. Nós precisamos ter essa disciplina de buscar Deus. Jeremias 29:13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E muitas das vezes a busca a Deus está comprometida por falta de coração. Eu lembro o que Jesus falou para Marta, as irmãs de Lázaro, Lucas 10, 41, 42, quando ele diz: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, ou poderíamos traduzir essas muitas coisas e muitos serviços. Marta, Marta, estás afadigada em muitas coisas. Ele diz: mas uma coisa só te é necessária, e a sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte. Então essa única coisa que ele está dizendo que é suficiente, necessária, é a presença dele. Eu lembro do apóstolo Paulo questionando sobre o espinho na sua carne, e a resposta que ele teve foi mais ou menos nessa natureza. O Senhor disse: a minha graça, Paulo, somente a minha graça te basta. Quando nós precisamos de mais alguma coisa que não é a presença de Deus, Deus não é tudo para nós, Ele é tudo para nós. A gente já canta isso lá desde os primórdios, né? Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Amém? Quem o Senhor é para você? É tudo para você? É tudo. Então quando que nós vamos ter essa comunhão com Deus, vamos encontrar Deus em nossa busca? Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, todo o nosso coração. Então essa busca a Deus é comprometida quando não há essa integralidade de coração na busca a Ele. A palavra diz que nós encontraremos o Senhor
quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração. Mas, irmãos, falta coração. Por que falta coração? Porque tem muito entretenimento, porque tem muito barulho, tem muita coisa que compete conosco nesse papel, nessa atitude tão importante, que é essa atitude da busca a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Repete esse último mandamento comigo. Diz: se converter dos seus maus caminhos. Diz outra vez: se converter dos seus maus caminhos. Conversão não é um termo de difícil compreensão, faz parte do nosso dia a dia. Conversão é mudança de rumo, conversão é mudança de atitudes. E esse mandamento, ele ficou por último estrategicamente, porque os demais dependem dele. Como nós vamos alcançar o favor do Senhor? Como seremos esse instrumento de transformação social quando os nossos caminhos são caminhos maus? Quando se escolhe uma vida fora da vontade de Deus, caminho da ilicitude, caminho da mentira, caminho da simulação, caminho do ganho ilícito, caminho da sonegação. Todo mundo faz porque eu não vou fazer. Se o presidente está roubando, estou dizendo isso não, pateticamente, estou afirmando isso, mas os governantes estão roubando. Isso não é nada. Deus vai jogar o pequeno, Deus vai jogar o grande. Olha, você lê tua Bíblia, não lê? Não lê? Lá em Apocalipse fala de trono, de um trono de juízo. Nesse trono de Apocalipse fala que está na presença dele pequenos e grandes. Esses pequenos e grandes não é estatura, não sou eu e Odimar, não. Esse pequeno e grande fala de pessoas de poder financeiro, fala de condição social. Aquele dia ninguém escapa, a régua vai passar no nível, assim, nivelando, pequenos e grandes. Então, tanto aquele que roubou a mala de dinheiro, quanto aquele que está extorquindo 10 reais do pobre, você vai lá diante dele. Quem faz isso, vai lá diante dele e vai receber o mesmo juízo. Então, como nós vamos ver uma terra sarada e transformada quando há uma escolha pelo caminho mau? Como? Eu vi um menino praticar um ilícito, aos olhos de muitos aí pequeno, muito grave, aos olhos de Deus, aos meus olhos também, muito grave. E eu fiz logo uma pergunta, eu falei: imagina esse menino, se ele estivesse numa posição, talvez, lá no Senado, na Câmara dos Deputados, imagina, se ele com essa idade, está fazendo o que ele está fazendo, se ele não se converter dos seus maus caminhos, nós vamos ver uma corrupção sendo repetida em outras gerações. Se converter dos seus maus caminhos, se não há conversão dos caminhos que nós trilhamos, que são caminhos maus, não espere que sua terra dê frutos maravilhosos, porque ela não vai dar fruto maravilhoso. A necessidade, é importante atentarmos para esse mandamento. Deus conhece todas as coisas. Eu vi uma pessoa, há um tempo, ela me disse: Samuel, eu achei que minha história nunca fosse vir à tona, que eu me cercava de todo cuidado, quando menos esperava o negócio veio à tona. Eu disse para ele: é simples, querido,
Porque não há nada oculto que não seja revelado, diz o Senhor. Aquilo que você faz às escuras, um dia Deus vai te expor em plena luz. É isso que a palavra dele diz. Não há absolutamente nada oculto, escuso, que o Senhor não vai expor no seu holofote. Escuta, tinha um rapaz traindo a esposa, e ele era ligado à igreja, não sei se era convertido, traindo a esposa, dentro do carro. O telefone tocou, era a esposa, ele estava com a outra dentro do carro, naquele momento lá. O telefone tocou, ele não atendeu, mas o som do ambiente estava entrando, e a esposa do outro lado ouvindo. O que é isso? O filho postou para o filho: o que é isso aqui? Meu Deus, mas como que essas coisas acontecem? Porque não há nada oculto que não seja revelado. Aquilo que é escuso, fora da vontade de Deus, que está feito ali daquele jeitinho que você acha que não vai vir à tona, um dia o Senhor vai expor você. Por isso Ele é bom, por isso Ele é misericordioso, por isso Ele te dá a oportunidade de você se arrepender e você se voltar para Ele. Porque existe uma lei que as Escrituras falam, e essa lei é uma lei chamada lei da semeadura, e nós já ouvimos isso também. Aí a Bíblia diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, na proporção que ele semeou, na espécie que ele semeou, ele vai colher. Não erreis, o texto diz: Deus não se deixa escarnecer.